quero agradecer a Deus pela vida do pastor Enéas, de Vande, pela recepção tão amorosa, carinhosa, ao bispo Ivo, por confiar no seu discípulo e ter feito referência ao meu nome, contudo não me conhecia. E eu sou um pastor de uma longa caminhada e eu sou extremamente criterioso quanto à questão do púlpito, porque a gente sabe que vivemos dias sombrios, dias difíceis, e o altar da igreja não é só a parte física, não é só estar aqui. O altar da igreja corresponde, por extensão, ouvidos e coração do povo. Portanto, é preciso ter muita cautela. E eu louvo a Deus por quanto o servo do Senhor confiou em estarmos aqui para compartilharmos a palavra de Deus. Queridos irmãos, hoje é uma noite memorável por conta de que celebramos se não o mais significativo ato da Igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, que é a Santa Ceia do Senhor. E quando Enéas me falou sobre a possibilidade de estarmos hoje aqui, eu não sabia que era a Santa Ceia. E eu selecionei uma reflexão da qual eu tenho compartilhado, já compartilhei em alguns lugares essa palavra. A minha mãe, que passou para o Senhor, já passou para o Senhor, ela era uma mulher que aprendeu a ler na Bíblia. Ela aprendeu a ler na Bíblia, mas ela tinha uma sabedoria divina, aquela sabedoria espiritual que é mesmo vindo do Senhor. E um dia, já pastoreando e já trabalhando, eu voltei a São Luís, estava à mesa conversando, a gente conversando, eu não sei por que via, eu fiz o seguinte comentário: mãe, eu não gosto de repetir mensagem não, a Bíblia é tão extensa, tão gloriosa, é uma fonte inesgotável. É uma conversa assim meio sem pé, sem cabeça, para uma mulher que tinha o coração nos joelhos, né, que vivia orando. E aí, porque a Bíblia é tão profunda, não sei o que, aí ela ficou calada. Ela gostava de responder depois de refletir assim, alguns segundos, ela nunca respondia de imediato. Aí ela ficou, aí veio com uma maravilhosa: eu não sabia que a mensagem era tua. Aí eu digo: eita peia, menina. Ela era assim, né? Ela era assim. Uma vez a gente estava discutindo, e isso foi no começo da minha fé, isso eu lembro bem, lá para 84. Eu e minha irmã, o nome dela é Zélia, por alguma coisa sobre comportamento e tal, aí aquela discussão em casa ali, aí eu virei para a Zélia e disse: Zélia, mas eu sou assim mesmo. E ela ali ouvindo ficou calada. Ficou aqueles... Viu, mães que estão aqui, não responda muito de imediato, não. Dê aquele time, viu? Aquele time suficiente. Ela ficou calada e disse: Frank, meu filho, assim mesmo esse tijolo. O tijolo segurava a porta para não bater, né? Assim mesmo esse tijolo. Eu digo: eita Jesus! E fui aprendendo assim, né? Então, hoje eu quero compartilhar convosco esta reflexão e peço que abram a Bíblia na terceira carta de João. É uma carta bem curtinha, e eu quero compartilhar com os irmãos. Se eu fosse segurar, colocar esta palavra sobre uma perspectiva, para a gente ficar pensando, engatilhado, num gancho mental, eu diria que a alma tem corpo. E eu quero conversar com vocês sobre isso. A alma tem corpo. A alma precisa de corpo. A alma existe num corpo. 3 João. São 15 versículos somente. Eu amei aqui os irmãos da diaconia. Edna, Enéas foi dizer: olha, pastor, essa aqui é a nossa Marta. Mas não é Marta, é Edna, né? Se não me engano. Edna me trouxe outra aqui com o nome pregador, mas ela já tinha me dado uma, então vai ser uma minha e uma de Sueli, ó, que bênção, né? Acharam? Não sou pregador, eu me assumo como professor, então eu vou dialogar com os irmãos aqui e nós teremos a ceia do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Versículos 2 e o versículo 3. O versículo 1, nós identificamos
para quem o apóstolo está falando, né, Gaio, né, que ele está se dirigindo a esta pessoa, e aí ele diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da verdade, como tu andas na verdade. Esses 2 versículos nos oferecem uma perspectiva extremamente interessante e nos apontam algumas questões que são extremamente significativas para entendermos algo que às vezes nos foge ao entendimento, que é que comportamento de espiritualidade é também um comportamento ético. Ok? Ok? Que comportamento de espiritualidade, a nossa vida, a nossa imersão nas coisas do reino de Deus, este comportamento, esse desejo, esta imersão não é alheia, não é à toa, não se desvincula a nossa condição de ser no mundo, de pessoas, de ser gente. Portanto, o comportamento de espiritualidade, a vivência de espiritualidade, pressupõe uma vivência também de um comportamento ético. A primeira questão que eu quero apontar aqui, para iniciarmos, é que há uma relação da saúde corporal com a saúde da alma. E que esta questão da saúde corporal com a saúde da alma nos aponta pelo menos 3 possibilidades. É possível ter saúde no corpo e ter a alma doente. Grave isso, ok? É possível ter saúde no corpo e ter a alma doente. É possível ter saúde na alma e ter o corpo doente. Mas é possível também ter tanto saúde no corpo quanto saúde na alma. A segunda questão que esses 2 versículos nos apontam é o meio pelo qual é possível identificar uma alma com saúde. A alma pode ser visível. Já pensaram nisto? A partir de hoje você vai começar a andar pensando assim: será que estão vendo a minha alma? Porque é possível dar visibilidade à alma. E já de início eu pergunto: será que estão vendo a tua alma? Vai pensando nisto em nome de Jesus. Naturalmente você, sendo uma pessoa que pensa rápido, já pensou: como alguém pode ver a minha alma, Frank? Simples, conforme os 2 versículos nos apontam, especialmente o versículo 3. Existe uma única via, um único caminho, pelo qual é possível a alma de alguém que se diz servo do Senhor, vale apontar isto, é possível, só há este caminho pelo qual é possível ver a alma da pessoa. Se ele anda na verdade. Se ele trilha na verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Aí a tua alma ganha visibilidade. Almas invisíveis são perigosas. Almas invisíveis são imprevisíveis. Eu te pergunto nesta noite, em nome de Jesus, como vai a tua alma? Além disto,
Eu te pergunto nesta noite, aonde está a tua alma? Bom, quero fazer 3 apontamentos sobre a alma. Não dá para falar da perspectiva bíblica hoje aqui sobre a alma. É um dos temas mais recorrentes na Bíblia. Mas eu escolhi 3 apontamentos que eu considero que pode sintetizar todo o arcabouço bíblico sobre a alma. Primeiro, é que a alma é o centro da vida biológica. O conceito alma é o centro da vida biológica. Em Gênesis 2:7, a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem e ele passou a ser alma vivente. Portanto, a alma é o centro desta vida que nós temos. A alma é a nossa respiração. Como que a tua alma está respirando? A tua alma está respirando conforme os oráculos do Senhor e os cânticos de muitos salmistas, quando diz: a minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de ti, a minha alma te deseja, ou a tua alma está cercada pelo consumismo, imediatismo, as coisas do aqui e agora, a tua mente, a tua alma está centrada nas coisas daqui e agora, a tua alma está desejando as coisas daqui e agora, ou a tua alma anela como peregrino e forasteiro a vinda do nosso bom e maravilhoso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Como está a tua alma? Gênesis 35:18 diz: quando Raquel morreu, a alma dela saiu. Ela expirou e a alma saiu. A alma é o centro da vida biológica. A alma também pode ser considerado o comportamento do homem em relação ao pecado. O próprio comportamento do homem é a expressão da sua vida de alma, a chamada vida da alma nessa perspectiva. Ezequiel 18. Havia um costume, então, Israel passou a falar desse costume e aborreceu ao Senhor. E o costume era um provérbio popular que dizia: os meus pais pecaram, ou os meus pais comeram uvas verdes e os meus dentes que ficaram dormentes. E o Senhor ficou muito aborrecido e proibiu Israel de dizer este provérbio e cunhou a seguinte sentença. Vocês já sabem qual é. A alma que pecar, esta morrerá. Pecado do pai, o filho não leva o pecado do pai. O pai não leva o pecado do filho. Porque a responsabilidade comportamental quanto à nossa espiritualidade, ou a nossa expressão de espiritualidade diante do Senhor, é pessoal. O pai tem que orar pelo filho, tem que educar o filho, tem que ensinar o filho, tem que dizer para o filho qual é o caminho da verdade, mas ao filho cabe escolher em seguir ou não ao Senhor, em dedicar a sua vida ou não ao Senhor. O pai não pode salvar o filho não pode salvar o pai, porque a alma que pecar, esta morrerá. Portanto, a alma é o comportamento do homem. A alma também é o comportamento do homem em relação à sua vida como um todo. Nomeadamente em relação à sua vida espiritual. E quanto às ações relacionadas à vida espiritual, a expressão da nossa alma, do nosso jeito de ser, da nossa forma de nos portar no mundo, torna a alma observável. Eu não gosto muito de fazer isto, bispo, mas eu vou pedir assim, uma permissãozinha para vocês, e vou fazer aqui isto. Eu não gosto, eu confesso para vocês que não gosto, mas eu queria que você olhasse para alguém que está ao seu lado e dissesse assim para ele: é possível ver a tua alma? É possível. É possível ver a tua alma? Como é que ela está? Ou será possível? Como é que a gente vai fazer? Com licença, só para eu pegar a água aqui. A gente vai fazer para ver a alma um do outro. Então, a alma, ela pode ser observável. Alguém quis testar Jesus, lá no texto de Mateus 22.
testar Jesus, chegaram para ele e perguntaram: mestre, qual é o grande mandamento? E Jesus respondeu para ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. É interessante que Jesus toma o todo para apresentar as partes representacionais. Onde o coração representa os processos afetivos, a alma, os processos relacionais, e a inteligência, os processos intelectuais. O fato é que a alma faz parte do nosso todo existencial, que mostra a nossa forma de ser e estar no mundo. Assim, querida igreja, como nos comportamos na perspectiva da espiritualidade reflete uma postura ética em relação ao mundo. Como vai a tua alma? Como está a tua alma? Aleluia. 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 A minha alma, a sua alma, a nossa alma deve ser visível, observável diariamente. Não podemos viver pelos esgotos deste mundo como ele está. Não podemos viver sendo clones deste mundo que jaz no maligno. A nossa alma tem que ser totalmente diferente sobre o manto da graça de Deus, sob a bandeira do Altíssimo. O tempo todo, todo dia, toda hora. Eu já vi muitas pessoas soberbas. Soberbas, um dos lugares mais férteis para você observar a alma de algumas pessoas é balcão de embarque em aeroporto. Uma vez eu estava viajando de Salvador aqui para São Paulo e me distraí lendo. Eu gosto muito de ler e aproveito toda a oportunidade para ler. Começou o embarque, todo mundo embarcou, o moço chamou pelo meu nome umas 3 vezes, eu não ouvi. E aconteceu o embarque e fiquei sozinho na sala. Eu digo: está alguma coisa errada aqui, não é a volta de Jesus porque eu não fui. Então, tem alguma coisa errada aqui. E eu sempre faço as coisas assim. Eu cheguei para o rapaz e disse: meu santo, por acaso o Voltal já foi? E ele nem me respondeu, ele disse: o senhor é Raimundo Frank Ribeiro? Eu digo: sou eu mesmo, eu chamei o seu nome umas 5 vezes. Eu digo: vixe, rapaz, né, cara? E agora, como que a gente resolve? Desse jeito. Eu já vi pessoas que no mesmo caso que este, chegaram lá já xingando o moço. E fazendo aquele espetáculo. E aí ele disse: espera aí, só um minuto. A mala já tinha ido, né? Ou não, acho que a mala fica, porque eles fazem aquela relação lá dentro, aí eles tiram a mala, é isso. Aí foi, vou falar com o meu supervisor. Aí falou lá rapidinho, aí o supervisor veio. Eu digo: poxa, meu senhor, desse jeito, meu senhor, eu me distraí lendo esse livro aqui, um excelente livro. Ele começou a rir, ele disse: pai, só um minuto. Ele disse: olha, está chegando um voo internacional que está vindo de Nova York com destino a São Paulo, com escala aqui em Salvador, e eu vou encaixar o senhor aqui agora, que ele já está quase fechando. Aí pegou aqui, vem aqui e tal. Aí deu aquele aviso lá, pegaram minha mala, colocaram. Quando eu cheguei, ele mesmo marcou assento, aí que eu entrei, aqueles Boeings grandão, 747, sei lá, aqueles bem grandões. Sim, a minha cadeira estava marcada em primeira classe. Aí eu sentei, ninguém do meu lado, eu sentei e me esparramei e vim embora, disse, para cá e pronto. Então, cuidado com a tua alma. Tua alma está muito arisca. Tua alma está muito exaltada. Ela tudo quer ter razão, a palavra final é dela, ela é só ela, é só ela, é só ela. Põe essa alma debaixo do joelho. Aleluia. E é essa dimensão comportamental, nesta forma de vivermos no mundo,
que o sentido bíblico se impõe sobre a nossa alma e nos alerta diariamente, sempre, todo dia. O comportamento essencial da nossa alma deve ser de adoração. Este é o comportamento essencial da alma. Lá em Israel, ali na Palestina, havia uma moça jovem, por volta aí, mais ou menos, segundo os especialistas, dos seus 16, 17, chegando já perto da casa dos 18, por nome Maria. E um dia ela recebe uma notícia, a visita de um ser angelical, que traz uma notícia para ela um pouco angustiante, de certa forma, porque diz que ela seria mãe do Salvador. E ela argumenta com o anjo como poderia acontecer aquilo. O anjo explica, você já conhece a história, e aí só lhe resta uma única alternativa depois de aceitar a missão. Lucas capítulo 1, versículo 46, 47. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador. Põe essa alma para exaltar a Deus e você vai ver o bem que isto vai fazer para ela mesma. Todo dia, toda hora, começa a colocar essa alma para exaltar a Deus. E você vai ver que ela será adestrada. Ela ficará submissa ao senhorio e à soberania do Senhor. Me permitam, portanto, fazer 5 recomendações nesta noite para a tua alma. Primeira recomendação: a alma deve ser avisada que somente a palavra de Deus pode refrigerá-la. Avise diariamente, não é de vez em quando não. Avise levantando, avise tomando banho, avise se arrumando, avise no trânsito. Quando o trânsito aqui estiver ali na marginal parado, e meio mundo de gente buzinando. Diga para a sua alma: refrigera, fica quieta, acalma-te. E aí comece a cantar, a citar versículo bíblico para acalmar a alma. Porque se você deixar a alma ir na onda da buzina, ela vai abrir a porta do carro e fazer qualquer besteira. É? Então, avisa a alma que somente a palavra de Deus pode refrigerá-la. Salmo 119, versículo 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Oh, aleluia! Avise a tua alma que só pela palavra de Deus ela pode ser refrigerada. Leia a palavra diariamente, coma a palavra, beba a palavra, viva a palavra, medite na palavra, porque não há nada além da palavra na qual a nossa alma pode encontrar refrigério. Só na palavra de Deus. Mas para ler a palavra, beber a palavra, comer a palavra e viver a palavra, é preciso reduzir as horas de uso das redes sociais. Eu preciso fazer essa referência. Eu não estou demonizando, porque onde eu estou indo, eu estou falando disso. De repente alguém começa a dizer: aquele pastor lá parece que não gosta das redes sociais, está demonizando. Não, não é demonizando. É porque eu estou olhando por uma perspectiva da minha alma, que se angustia por ver tanta gente já viciados, e pela perspectiva também de pesquisador. Já existe uma nova síndrome chamada síndrome da dependência de tecnologia. Síndrome da dependência de tecnologia. E os sintomas dessa síndrome são absurdos. São absurdos. Há pessoas que, quando reconhecem e buscam ajuda profissional, que uma das propostas é reduzir o tempo de tela, chamado tempo de tela, o tempo de uso, ela apresenta sintomas do alcoolismo, que é a síndrome tremile. Aquela coisa que a pessoa começa a tremer. Outras têm queda de cabelo, vermelhão na pele, crise de vômito, insônia. Tem gente que chega a apresentar a questão do membro fantasma. Porque ela anda tão
anexada ao aparelho. Você já viu que tem pessoa que anda assim, ó? Para onde ela vai? Aí o aparelho passa a ser extensão do próprio corpo. Quando lhe é tirado, ela tem a sensação de membro fantasma. É como se tivesse amputado o seu braço. Então, para beber a palavra, comer a palavra, viver a palavra, se envolver com a palavra, eu preciso de tempo para a palavra. Eu lhes peço, eu lhes rogo, eu lhes motivo, repense este comportamento em nome de Jesus. Desligue por um pouco, dê tempo à família. Não leve celular para a mesa do almoço. Não durma com ele na cama, pelo amor de Deus. Não durma, desligue e deixe ele para lá. Use de forma consciente e de forma saudável, em nome de Jesus. Avise a tua alma que só a palavra de Deus pode refrigerá-la. Segunda recomendação, quando somos confrontados pelo materialismo mundano, e isto acontece diariamente, a alma deve ser sempre alimentada por ricas memórias de expressão de espiritualidade. Salmo 42, não vou entrar em detalhes porque vocês conhecem. O salmista entrou num grande conflito espiritual e existencial, porque alguém estava confrontando a sua vida diante da luta que ele estava passando. E a confrontação ia no sentido exatamente de perguntar: onde está o teu Deus? Se o teu Deus existe, se o teu Deus é grande, se o teu Deus pode, por que é que você está passando o que você está passando? Isto é comum ou não? Às vezes no seio da própria família, às vezes, não é, minha gente? E ele estava passando por isto. E ele não encontrou resposta no Dr. Google. Ele não encontrou resposta nos muitos movimentos religiosos, nas infinidades de igrejas espalhadas que nós sabemos que existem, nos números de ministérios, em orações e mais orações, e fórmulas e mais fórmulas de orações e de profecias e de profetas e de títulos e disto e daquilo. Ele encontrou resposta em algo que está se perdendo cada dia, que eu chamo de memória de expressão de espiritualidade. Memória é um fazer, é uma prática. E só se tem memória quem parte para a vivência. E aí ele respirou fundo e disse: ah, tá. Isto é enfermidade minha. E aí ele foi buscar o remédio. Mas eu me lembro como eu ia na frente da grande procissão, do grande cortejo de celebração. Eu era que ia guiando, saltitando, dançando na frente da multidão e conduzindo a casa de Deus. Quando ele traz esta memória para o centro da sua alma, e que fala para a sua alma dizendo: alma minha, a minha alma, eu tenho memórias da minha vivência com Deus, eu tenho memória da minha vida de oração, eu tenho memória da minha vida de jejum, eu tenho memória da minha vida de leitura da palavra. Portanto, sossega-te, alma minha, aleluia, aquieta-te, alma minha. Declare isto para a sua alma. Se o materialismo mundano afetá-la, oprimi-la, e vim com toda a força, leve ela lá para aquele canto da memória e diga para ela: está aqui o teu banquete, minha alma. É a minha vivência com o Pai, é a minha vivência com o Eterno. Alimenta-te das coisas do reino e do rei, porque aí a tua alma sossegará. Terceiro, não são os bens materiais
que alimentam a alma, mas o temor do Senhor. Lucas capítulo 12, tem uma história, versículo 19, a história de um empresário extraordinário, camarada com uma percepção e um time de oportunidade para ganhar dinheiro como ninguém, possivelmente um grande administrador. Ele percebeu que aquele ano era um ano oportuno para ganhar muito dinheiro, tipo quem percebeu que a pandemia seria, né? E aí ele disse: eu vou derrubar os celeiros, vou ao banqueiro pegar dinheiro emprestado e vou aumentar esses celeiros. Vou contratar um grande engenheiro agrônomo para fazer uma seleção de sementes especiais e vou comprar ou arrendar mais terras. E assim ele o fez. E as coisas deram certo, as coisas funcionaram. E quando veio a colheita, ele ganhou muito dinheiro e colheu tudo nos seus celeiros. Um dia, não está assim na Bíblia, é imaginação minha, suponho que do seu palacete, ele colocou as suas roupas de seda, né, do Egito, pegou uma taça do seu melhor vinho e ficou olhando a imensidão de celeiros e bens que ele tinha acumulado naquele momento. E aí ele resolveu, de viva voz, chamar a sua alma para se deliciar com ele da sua vitória. E aí ele disse: alma minha, come, bebe e regala-te, porque de nada eu tenho falta. E uma voz soou dos céus dizendo: louco, aleluia, se esta noite te pedirem a tua alma, o que tens guardado, o que tu tens no banco, os teus palacetes, os teus carros, para quem ficará? Para quem será? Então não te deixe consumir por esse desejo materialista, hedonista, do aqui e agora, desse consumismo inconsequente, pelo amor de Deus. Eu te peço isto. Chame a tua alma para se render ao Senhor, porque não são os bens materiais que alimentam a alma, mas o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Número 4. A alma deve sempre, 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 sempre bendizer ao Senhor. Sempre. Dos salmos mais conhecidos de todos nós, o Salmo 103. É um convite que o salmista nos faz, nomeando, citando uma série de benefícios que o Senhor fez para a sua alma. Então ele convidou, e eu quero ler esses versículos com os irmãos, para os irmãos neste momento. Salmo 103, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. São muitos, mas ele resolveu citar alguns. De vez em quando diga isto para a sua alma, por favor, eu te peço, de vez em quando, diga isto para a sua alma, melhor dizendo, de vez em quando não, diariamente. Diga isto para a sua alma, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Avise a tua alma isto, porque senão ela pode achar que é ela mesma que é a senhora de si, é ela mesma que está fazendo. Não, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, alma minha. Quem sara todas as tuas enfermidades. Eu sempre tenho recomendado às pessoas que busquem ajuda profissional. Se você busca ajuda profissional para os seus problemas cardiológicos, seus problemas ortopédicos, para os seus problemas dermatológicos, seja quais forem, eu recomendo que também busquem para as demandas emocionais, para as questões da saúde mental. Mas eu estou absolutamente, mas absolutamente consciente. E tão fragilmente reconheço, aleluia, que não há ninguém, Bispo Ivo, não há doutor, Enéas, não há ninguém pode ter o doutorado nos maiores centros de formação em psicologia, em psicoterapia.
que possa se comparar ao Deus que nós servimos, que sara a nossa alma de todas as suas enfermidades. Enfermidades que nos atravessam, enfermidades doloridas, enfermidades que às vezes vêm pelo abandono, às vezes vêm pela injustiça, às vezes vêm pela palavra dura que feriu, que magoou, que machucou. E a gente se sente muito mal. E a gente só tem um caminho, que é se curvar diante do senhorio do Senhor. E aí a gente avisa a alma dizendo: é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Deixa eu avançar já para concluir, meu tempo já acabou. Versículo 4, é Ele quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e misericórdia, quem te supre de todo o bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Irmãs que já estão assim, além dos 60, 70, eu sei que o corpo reclama, eu sei que o físico passa por esse processo, mas não se curve, porque a tua alma é renovada diariamente. Chame-a para adorar o Senhor, porque o Senhor renova a nossa alma diariamente e deixa a nossa mocidade. Essa renovação é como a da águia. E a última e quinta é que a alma deve entender que somente Deus pode fazê-la sossegar. Salmo 131, e já aponto a minha conclusão, fazendo 3 recomendações para a igreja nesta noite, em nome de Jesus. Mas a alma deve entender que somente o Senhor pode sossegá-la. Salmo de número 131 diz assim, é um salmo curto de 3 versículos. Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos são altivos. Não me ocupo em coisas grandes e maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, tenho feito acalmar e sossegar a minha alma. Qual a criança desmamada sobre o seio da mãe, qual a criança desmamada estará a minha alma para contigo. Espero, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Não preciso comentar o que é uma criança que dorme no seio da mãe após ser alimentada. Pegue essa imagem e tome esta imagem colocando a tua alma no colo do Pai, no colo de Deus. E deixe que a tua alma fique sossegada e ela será alimentada pelo Senhor. Aleluia, 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 Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Tu és grande, Pai. A minha alma se curva a Ti nesta noite, Senhor. Tu sabes do desejo do meu coração, das minhas lutas e de Sueli. Nesses quase 40 anos de caminhada, Senhor, nosso coração não é soberbo. Nós fizemos uma opção por Ti, Pai. Nós fizemos uma opção pelo Teu reino, Deus. Vai sossegar a nossa alma, Pai, no Teu colo, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Permitam-me, desculpem, irmãos, é que eu sou muito emotivo às vezes. Deixa eu fazer só 3 perguntas conclusivas. Primeira pergunta, mas grave, se você puder gravar, escrever essas 3 perguntinhas, eu agradeço. Primeira pergunta conclusiva desta noite: o que desejas a tua alma? Qual é o desejo da tua alma?
Vá para casa pensando nisto, conversando com ela, dirigindo ou de carona ou no transporte público. Minha alma, o que é que tu andas desejando? O que é que tu andas procurando? O que é que tu andas fazendo? Pergunte isto para ela hoje. A segunda pergunta: por quais meios a tua alma tem sido satisfeita? Quais os meios que você tem utilizado para satisfazer a tua alma? São meios lícitos ou ilícitos? São meios éticos ou antiéticos? São meios morais ou imorais? Quais os meios você tem utilizado para satisfazer a tua alma? A terceira pergunta conclusiva é: que lugar a palavra de Deus ocupa na tua alma? Qual é o lugar? Qual é a ordem de prioridade que a palavra de Deus ocupa na tua alma? E finalizo com uma recomendação última e final. Hoje, antes de dormires, mas faça isto: procure um lugar a sós com Deus e tenhas uma conversa honesta com Ele, mas muito honesta. Deixa as crianças, deixa a esposa, deixa o esposo. Oh Deus, tem misericórdia da nossa alma, Senhor.